Olá, professor! Olá, professora! Bem-vindos ao encontro em que vamos abordar as características da construção dos itens objetivos e discursivos, visando as avaliações que são aplicadas aqui na Faculdade de Ciências Médicas. Meu nome é Jéssica, trabalho no Núcleo de Avaliação Educacional aqui da faculdade e o nosso objetivo, o nosso trabalho, além de acompanhar o processo de aplicação das provas, é fazer uma análise pedagógica desse instrumento de avaliação para sempre garantir que esse processo de ensino e aprendizagem tenha luz e que tenha retorno também sobre a sua metodologia de ensino. Então hoje a gente vai abordar a parte pedagógica sobre a construção dos itens, tanto os de múltipla escolha quanto os itens discursivos também. É muito importante ressaltar que quando a gente vai trabalhar com a elaboração de itens para aplicação em provas, não basta só o conhecimento técnico, o conhecimento na área. A gente tem uma engenharia por trás da construção desses itens do ponto de vista pedagógico. E é sobre isso que eu vou falar com vocês hoje. Então a gente vê que a avaliação ela é muito importante no processo de ensino-aprendizagem. A qualidade do nosso instrumento é fundamental para avaliarmos a efetividade do processo de ensino e aprendizagem, ou seja, o que está sendo ensinado em sala para os alunos e como que está sendo esse processo de aprendizagem e aquisição de habilidades e competências necessárias para a formação desse aluno. Então a gente, quando fala da importância da avaliação, não é só a obtenção de uma nota. A gente tem que se perguntar, será que os meus alunos conseguiram alcançar os conhecimentos e as habilidades pré-determinadas na disciplina? Então, a partir do objetivo de cada aula, de cada conteúdo abordado, será que o aluno ele conseguiu captar aquela habilidade, aquele objetivo de aprendizagem para poder colocar em prática uma situação de trabalho, um momento de vivência? Então, a gente mede essa aquisição de conhecimento por meio de uma prova. E a gente coloca até esse medir, esse prova um pouco entre aspas, porque a gente vai conseguir, a partir das análises, das respostas dos alunos aos itens de avaliação e a esse instrumento, como que está o processo de aprendizagem desses alunos. Então é muito interessante que a gente observe como elaborar os itens para de fato medir esse alcance de conhecimentos e habilidades por meio do instrumento de avaliação. E aí a gente tem algumas etapas, e nós no NAVE mandamos sempre comunicados para vocês sobre matriz de prova, sobre instrumentos de avaliação, vista da prova. Então essa importância de preparar esse instrumento para a hora da aplicação e depois dessa aplicação para fazer as análises dessa avaliação. Então sempre o pré-prova, o que tem que ser analisado pelo docente? Deve-se considerar o perfil do estudante, as competências e as habilidades desenvolvidas em aula. Identificar os conteúdos a serem avaliados, então quais vão ser as temáticas abordadas nessa prova. Construir a matriz de prova, e é muito importante que essa matriz, além de nortear se o item vai ser objetivo ou discursivo, o grau de dificuldade desse item, determinar também quais vão ser os conteúdos abordados, para a gente poder fazer uma boa gestão do nosso banco de itens e para garantir que o conteúdo que foi trabalhado naquele semestre seja avaliado por meio da prova. Escolher o tipo de item, então a partir que eu escolho o conteúdo, eu vou abordar esse conteúdo no item objetivo, no item discursivo, ou o mesmo conteúdo em itens discursivos, objetivos. No item objetivo, ou seja, a múltipla escolha, é importante construir o gabarito, obviamente, e também os distratores a gente fala plausível, ou seja, não pode ter aquela pegadinha para induzir o aluno ao erro, tem que ser plausível para o aluno não bater o olho e ter certeza, não, isso aqui com certeza é um erro. Então, os distratores são aquelas alternativas que vão avaliar se o aluno de fato adquiriu a competência e habilidade necessária para responder o gabarito, mas que em algum momento, se ele for assinalar um distrator, o que será que levou ele a assinalar esse distrator? Então tem que ser um distrator plausível. Aplicar um instrumento de avaliação, ou seja, aquela movimentação, um dia de prova aqui na faculdade, e depois analisar os resultados a partir da psicometria, que pelo Educat, vocês conseguem agora acessar as análises das provas, para poder ver como que foi o processo de aprendizagem desses alunos e como que os alunos se comportaram na prova. Então, quando a gente fala do instrumento de avaliação, geralmente o nosso instrumento de avaliação, na parcial, na sumativa, ele é formado por itens objetivos e itens discursivos também.
itens objetivos, né, uma escala maior, 2, 3 itens discursivos, dependendo do curso, da modalidade da prova, mas vamos falar hoje as especificidades desses dois tipos de itens. O item objetivo é o item de múltipla escolha. Ele tem uma estrutura básica, que é a estrutura de situação-problema, comando de resposta e alternativas. O que seria essa situação-problema? É o que difere uma questão de uma questão do tipo qual o valor da soma 1 mais 1? Então, em vez de perguntar ao aluno de uma forma direta, a situação-problema vai introduzir a habilidade que você quer avaliar naquela questão, a aquisição da habilidade. Então, a situação-problema leva o aluno a um contexto de reflexão para que ele seja instigado a tomar decisões, mobilizando as habilidades adquiridas ao longo do semestre. Então, não é uma resposta, né, que a gente vê muito, qual o valor dessa soma? Não. A situação-problema contextualiza uma situação para que o aluno reflita a partir da questão que vai ser dada logo a seguir. O comando de resposta é o enunciado desse item. É uma instrução clara e objetiva da tarefa que o aluno irá executar. Pode ser escrita por meio de uma pergunta ou frase a ser completada pelo gabarito. E também aquela frase afirmativa, né, considerando a situação, assinale a alternativa correta. Ou uma pergunta terminando com a interrogação, ou uma frase considerando os mecanismos apresentados, pode concluir que o médico deve, e aí as alternativas complementando esse enunciado do comando de resposta. E por falar nas alternativas, elas são a possibilidade de resposta para a situação problema apresentada. Elas são divididas entre gabarito, ou seja, a resposta correta, e os distratores, que eu, como disse, devem ser distratores plausíveis, né, e nada absurdo e sem pegadinha. O gabarito é a única alternativa que responde de forma correta ao item. Então tem que ter muita atenção na hora de montar, né, essas alternativas para não ter uma possibilidade de ter duas respostas plausíveis para aquele item. Então o gabarito ele tem que ser único, é aquilo que vai responder aquele texto, aquela resposta que dá a resposta àquela situação problema. Já os distratores indicam as alternativas incorretas e devem ser plausíveis, né? Retomando essa ideia de ser plausível, ou seja, para ser corretos para o aluno que não desenvolveu a habilidade presumida para a questão. Vamos ver aqui como que fica isso visualmente, né? A montagem de uma questão. Então, a situação problema, geralmente são apresentados casos clínicos, textos de jornal, são apresentados gráficos, imagens, tabelas, ou seja, algo que contextualize aquela questão. Paciente de 45 anos, sexo feminino, diagnóstico de anemia falciforme, recebeu transfusão de um concentrado de hemácias para resolução de quadro de crise hemolítica aguda. História de transfusões prévias? Sim, até 5 transfusões. História de reações transfusionais prévias? Não. Durante a transfusão apresentou calafrios, prurido, urticária e saturação de oxigênio de 86%. Então, olha só, contextualizou por meio de um caso clínico, para o aluno começar a entender essa situação problema, a sua atuação no meio dessa reflexão e vem o comando de resposta. Os sintomas pós-transfusionais da paciente são indicativos de reação, aparecimento, lesão. Então tem uma situação que contextualiza, o comando de resposta que vem para poder trazer uma questão para o aluno referente às habilidades que ele mobilizou para entender aquela situação problema, e as alternativas. Aqui nós trabalhamos com 4 alternativas, né? Então 3 são os distratores e o gabarito. Então, a partir da situação problema e do comando de resposta, o aluno organiza as ideias, os dados e as informações necessárias para responder ao item, mobilizando diversos recursos e articulando habilidades, saberes e conhecimentos. E a gente frisa muito, eu sei que muitas vezes, né, é difícil criar situações problema para 24, para 30, 40 itens, mas é muito importante que esse dado seja inserido no item para ele não virar simplesmente um item de qual a soma de 1 mais 1, para que o aluno consiga organizar essas ideias, os dados, as informações necessárias de habilidades adquiridas durante o semestre para responder aquela questão. E é muito importante que a situação problema seja de fato indispensável para a resposta daquele item. Não adianta colocarmos uma situação problema que vai ser um texto a mais, o comando de resposta vai trazer uma questão
que o aluno, mesmo sem ler a situação problema, vai conseguir responder ao item. É o caso dessa questão que a gente trouxe como exemplo. Tem uma situação problema falando sobre um paciente que dá entrada no pronto-socorro com desidratação devido a vômitos frequentes. Vem relatando toda essa situação do paciente. O comando de resposta, sabendo-se que o teste de urease tem sensibilidade de 95% para a detecção de infecção por H. pylori, assinale a alternativa correta. O aluno não precisa ler a situação problema para conseguir responder a essa questão. Então ele tem que saber, né, só pelo comando de resposta ele consegue responder ao item. Então a situação problema ela tem que ser a base para que o aluno mobilize suas habilidades para responder a questão. E não apenas um texto adicional que o aluno não vai voltar para poder fazer a resolução daquele item. Um ponto muito importante também é a atenção às alternativas. Se o item ele vai medir, né, ele vai aferir a aquisição de habilidade daquele conteúdo durante o semestre, as alternativas com assuntos distintos não evidenciam a habilidade que se busca avaliar. Um exemplo é quando a gente tem uma situação problema, um comando de resposta, mas cada alternativa trata de uma temática. Nesse exemplo que a gente trouxe, a gente tem uma alternativa que fala de prevenção, fisiopatologia, tratamento e tratamento. Então, qual que é a habilidade? Eu quero saber se o meu aluno entendeu, compreendeu, né, temáticas e o conteúdo sobre prevenção, sobre fisiopatologia, tratamento. Então, as alternativas, elas têm que trazer para o aluno o mesmo assunto, a mesma habilidade a ser abordada para ver se ele adquiriu esse conhecimento durante o processo de ensino-aprendizagem. E aí é muito importante lembrar que na apresentação das alternativas, todas devem começar por verbo ou substantivo, e é o que a gente fala de paralelismo sintático. Como assim? Se a gente começa a alternativa A com um artigo, um substantivo, por exemplo, ou aluno, as demais também têm que seguir essa estrutura. A gente fala que na engenharia de um bom item construído, a gente não deve começar um item artigo substantivo, alternativa B, um verbo, alternativa C, uma conjunção. Então, o paralelismo, ele frisa muito isso, são as mesmas classes gramaticais começando o item. As alternativas devem complementar a forma gramatical correta do enunciado. Ou seja, a partir da situação, o médico deve orientar, capacitar. E aí a gente começa a ver o que complementa corretamente aquele comando de resposta para as alternativas virem complementando a frase do comando. E é necessário respeitar o formato trapezoidal das alternativas. Como assim? Pensa no formato de um trapézio. Então, a alternativa A, ela sempre vai ter menos texto que a alternativa B, a C e a D. Então, a gente forma isso em formato de trapézio. A gente não faz de forma invertida. E é muito importante observar que por mais que A vá ter menos texto que a D, mas não pode também a alternativa A ter uma linha e a alternativa D ter 3 linhas. Então a gente tem que, sempre na hora de construir o item, ter muita atenção à quantidade de texto de cada alternativa. E quando variar, é sempre começando do menor texto para o maior. Se for número, ordem crescente do número, do menor texto do menor número ao maior. Por exemplo, 12, 250, 400, 1000. Quando o enunciado é composto de uma pergunta, deve ser finalizado com um ponto de interrogação. Se for uma afirmativa, por exemplo, assinale a afirmativa correta, ponto. Nesses dois casos, interrogação, ponto final, as alternativas elas vão começar com letra maiúscula, ou seja, as alternativas não complementam a ideia do comando de resposta. Quando as alternativas complementam esse enunciado, esse comando de resposta, elas devem iniciar com letras minúsculas. Vamos ver isso um pouco na prática. Tem a situação problema, na puberdade os testículos começam a secretar quantidades crescentes do hormônio esteroide de testosterona, provocando vários efeitos no indivíduo. Nessa ocasião, o aumento desse hormônio vai resultar em... E aí percebam que o comando de resposta, esse enunciado, ele tem que ser completado pela alternativa. Então vai resultar em... Todas começam com letra minúscula. Todas, observe que tem o paralelismo sintático, começando com substantivo, término, surgimento, aumento, desenvolvimento e respeitando o formato trapezoidal, ou seja, do menor texto para o maior. A mesma coisa nessa questão. Essa ainda traz uma imagem, a situação problema,
O agente etiológico observado na imagem é, e aí começam as alternativas. Artigo, substantivo, o fungo, a bactéria, o protozoário. E percebam também a questão do aspecto trapezoidal, ou seja, do menor para um maior texto nas alternativas. Um exemplo do que não pode, o que não é indicado ser utilizado. Situação problema, comando de resposta. Percebam que a alternativa A e a alternativa C começam com verbo. É necessário? É necessário. Alternativa B e a alternativa D, artigo substantivo. Então, isso não é indicado na engenharia porque o aluno pode deduzir que dessas aqui, duas com certeza estão erradas, ele vai focar a atenção nas outras duas para poder fazer a resolução do item. Vamos ver mais algumas dicas para a construção de itens objetivos? Apresente informações relevantes necessárias para a solução do problema proposto. De nada adianta também trazer um caso clínico ou um texto que foi publicado via internet, se tem muita informação irrelevante. Então, faça adaptação, sinalize que é um texto adaptado. Caso clínico, traga de fato os dados que são relevantes para que o aluno responda aquele item. Atente para que haja uma única interpretação e uma única resposta ao item também. Então, muitas vezes, no momento da devolutiva, os alunos assinalam, professor, mas conforme discutimos isso aqui também é plausível. Então, é muito importante reler essa questão para garantir, olha, de fato, só tem um gabarito nesse item. E apresente um texto de fácil e agradável leitura. Ressalta-se que o tempo disponível para a realização da prova ele é limitado. Então, o aluno tem 1h30 para cada prova, pensando que são provas de 14 itens, 24, 30. Então, a gente tem que pensar muito no tempo de resposta ao item que o aluno tem durante a aplicação desse instrumento de avaliação. Se for utilizar itens de instrumentos já aplicados, ou seja, provas de concurso, de ENAD, e que estejam disponíveis virtualmente, forneça a devida referência. Então, já abre a questão entre parênteses, por exemplo, ENAD 2019, se for usar a questão tal qual ela foi publicada. Se for adaptar o texto, as alternativas, ENAD 2019-adaptado. Se for necessário adaptar, é necessário sim, é importante colocar que o texto foi adaptado, ou seja, a base veio de uma prova já aplicada, mas para fins pedagógicos o professor fez uma adaptação desse item. Deixe o texto escrito de forma impessoal, muito cuidado com comandos de resposta, como discutimos em sala, Então, tem que ser um item impessoal, deve-se, então, sempre tirar esse nós, tirar esse aspecto pessoal da questão. Não utilizar chavões ou gírias, Usar as normas gramaticais da língua portuguesa, então ter muita atenção, por mais que todos os cursos agora fazem revisão linguística com a gente pelo NAVE, isso é uma grande conquista, mas é muito importante que o professor tenha cuidado também ao inserir esse item dentro da plataforma. E ao utilizar textos de terceiros, então eu vou colocar uma imagem, eu vou colocar um trecho de um livro. Lembre-se de inserir a referência, seja o site, seja a página do livro, do artigo, de onde esse artigo foi tirado. A gente tem um campo de referências bibliográficas dentro do Educate, mas esse campo não aparece na hora da aplicação do instrumento para o aluno. Então é muito importante que o item traga o dado dessa referência. Inseriu imagem, de onde que essa imagem foi retirada. Inseriu um dado, de qual artigo, de qual livro que esse dado foi retirado. Evite também usar frases e comandos de resposta que vai induzir o aluno a localizar logo a resposta incorreta. Então, todas as afirmativas estão corretas, exceto não é uma característica da doença X. Então, não, falso, exceto, incorreto, errado. Para uma determinada questão, o aluno precisa saber se há apenas uma possibilidade correta. Se o avaliador solicitar a alternativa incorreta, não se tem certeza de que o aluno realmente sabe qual que é a verdadeira. Então, o aluno ele vai procurar um erro e não analisar alternativa por alternativa para mobilizar os conhecimentos para poder encontrar a resposta correta. E os itens discursivos, Então, a gente fechou um pouco aqui a abordagem dos itens objetivos e agora a gente vai falar das questões abertas, que vai fazer com que o aluno traga, além da habilidade de
conectar saberes, ainda a parte da digitação, habilidade escrita. E a importância da avaliação, Confúcio, em 500 a.C., ele falou: o que eu ouço, eu esqueço. O que eu vejo, eu até lembro. O que eu faço, eu compreendo. Então, a partir do momento que eu coloco em prática um conhecimento, essa avaliação, aquele momento que eu estou colocando em prática, eu estou compreendendo o que foi aprendido em sala de aula. Isso é muito interessante. Como que os itens discursivos, então, podem ajudar nessa compreensão do aluno? Além da apropriação de conhecimentos, os itens discursivos devem oportunizar ao estudante a mobilização de diferentes competências no desenvolvimento da resposta. Quais competências que podem ser desenvolvidas durante a resposta de um item discursivo? Propor explicações e soluções para os problemas apresentados lá na situação problema. Elaborar argumentações consistentes. Aplicar o conhecimento a novas situações. Fazer comparações ou classificação de dados e informações que são apresentadas nesse contexto do item. Elaborar relações de causa e efeito. Analisar informações, demonstrar capacidade de síntese, até porque a gente delimita quantos caracteres o aluno vai responder. Então, para dar uma resposta, ele vai mobilizar essa síntese por meio da escrita. Formular conclusões, demonstrar capacidade de organizar ideias por meio do texto verbal, de maneira coesa, coerente e lógica. Então, o aluno vai mobilizar todas essas competências para poder responder a um item discursivo. O item discursivo, sempre que a gente pode substituir um item discursivo por um item objetivo, esse tipo de item deve ser evitado. O item discursivo é aquele que vai trabalhar níveis de habilidades um pouco avançadas no processo de aprendizagem do aluno. Ali ele vai avaliar, ele vai criar uma resolução. Então, quando é um item só de memorização, a gente pede para que esse item vire um item objetivo. No item discursivo é quando a gente consegue ver as habilidades em níveis cognitivos mais avançados do aluno sobre aquele conteúdo. Itens discursivos são um excelente instrumento para avaliar a habilidade escrita e argumentativa dos alunos. O item discursivo deve se configurar como uma unidade de proposição que contemple as orientações da encomenda conforme a matriz de prova. Se a ideia é solicitar a realização de múltiplas tarefas, a recomendação é dividir esse item em subitens. Então, o item 1 eu posso dividi-lo em A, B, C, para garantir a progressão da aquisição da habilidade e da resposta do aluno. Primeiro cite, descreva, avalie. Então, da memorização até a aplicação, e colocando a cada subitem, elevando esse conhecimento do meu aluno. Isso ajuda a organizar, que o estudante organize melhor a sua resposta e possibilita uma avaliação da progressão de aquisição do conhecimento. E é importante lembrar quais são os elementos indispensáveis para a criação de um item discursivo. Também deve apresentar situação-problema, o comando de resposta e a expectativa de resposta. No item objetivo tem um campo que a gente fala a justificativa daquele gabarito. Ou seja, por que a letra B é a alternativa correta? Então não adianta só falar conforme slide em sala, conforme discussão em sala. Não, por que aquela alternativa é a única correta? A gente coloca isso na justificativa. No item discursivo, a gente coloca isso na expectativa de resposta, ou seja, qual que era a expectativa que o aluno respondesse para que o aluno respondesse aquele item. Situação-problema, comando de resposta, qual foi o desenho de estudo realizado nessa cidade, ou seja, o aluno precisa voltar à situação-problema para responder ao item. Cite uma desvantagem, ou seja, que o aluno já vai avaliar essa situação-problema para citar uma desvantagem. E aí aqui a expectativa de resposta, que responde qual foi o estudo e qual que é a desvantagem desse tipo de estudo utilizado. Trabalhe com imagens. E olha que interessante, a partir de várias imagens, a partir da análise da imagem acima, responda 4 comandos para o aluno responder, 4 subitens, indique, cite, a imagem 1 corresponde a quê? E é muito interessante colocar a expectativa de resposta e aqui ainda orientação de correção. O item vale 3 pontos. Essa resposta vale meio, essa já vale 1. Então, como dividir essa pontuação também dentro desses 3 pontos do item?
Gente, então, hoje foram algumas abordagens tendo em vista o aspecto pedagógico, né, da construção dos itens. Nós, no NAVE, estamos à disposição para receber você, professor, professora, para tirar dúvidas, para fazer a análise dos instrumentos de avaliação de forma conjunta. Na hora também de elaborar o item, né, tá lá um pouco quebrando a cabeça. A gente pode sentar junto, conseguir transformar o item que está no não, no exceto, em um item afirmativo. Então, estamos sempre à disposição. E eu sei que uma das questões que sempre ficam pairando dúvidas, né? Como mensurar se o item é fácil, médio, difícil? Será que é só do ponto de vista do conteúdo desse item? Não. E aí no próximo encontro, no próximo vídeo, a gente vai mostrar como que a taxonomia de Bloom pode auxiliar você na construção desses itens, medindo desde o nível básico de aquisição, né, o nível inicial de aquisição de conhecimento, até o nível mais avançado. Então a gente se vê no próximo vídeo sobre a taxonomia de Bloom e a construção de itens. E em qualquer coisa que vocês precisarem, para qualquer dúvida, estamos no NAVE no primeiro andar. Aqui também deixamos o e-mail e o telefone. E até o próximo encontro. Tchau!